E vamos lá para mais um episódio aqui do nosso podcast Raciocina Comigo. Meu nome é Valquíria Fernandes, eu sou a host desse podcast. E hoje a gente vai fazer um podcast totalmente diferente e nós vamos falar sobre escoliose. E para isso nós temos uma convidada aqui, que ela é fisioterapeuta pela Universidade Fevale do Rio Grande do Sul desde 2008. É membro da Sociedade Brasileira de Escoliose, possui formação no RCA 360, é especialista em escoliose pelo método Chiroto, docente da pós-graduação em raciocínio clínico avançado no tratamento da dor e fisioterapeuta da Clínica RCA, Fisioterapia Avançada. Seja muito bem-vinda, Carla Lorenzini. Muito obrigada, Val. É um prazer estar aqui novamente. E vamos lá para os mitos e verdades. Vamos falar sobre mitos e verdades na parte da escoliose, gente. Então eu tenho algumas perguntas para a gente fazer aqui para Carla Lorenzini, que eu sei que dentro do tratamento de escoliose, né, a gente tem inclusive um episódio gravado aqui com a Carla sobre escoliose, sobre vários pontos importantes para a gente entender a visão do fisioterapeuta no tratamento da escoliose. E a gente sabe que muitas vezes existem muitas perguntas que são dúvidas em comum, né, que o fisioterapeuta tem ou que o paciente tem, e é muito legal a gente poder esclarecer essas dúvidas aqui com a Carla, que é especialista nesse assunto. Vamos lá então, Carlinha. Geralmente quando a gente fala de escoliose, a gente olha muito para a criança e para o adolescente. E aí a pergunta que a gente tem, que se realmente, né, a gente tem que olhar para isso com carinho, é: adulto não precisa tratar a escoliose? Mito ou verdade? Na verdade, o que acontece? Não respondeu, nem mito nem verdade. Calma. Precisa sim. Tá, então é verdade que tem que tratar a escoliose. O que muitas vezes as pessoas se confundem? O tratamento da escoliose, quando a gente fala em escoliose, a gente sempre está pensando, porque 80% das escolioses é do adolescente, né? Idiopática do adolescente. Então, quando se fala na do adulto, a gente tem que pensar o seguinte: não é o mesmo tratamento. Isso é o primeiro ponto a ser falado. A gente tem que pensar que o adolescente, ele está em formação. Então, essa coluna, ela é mais móvel, ela não é uma coluna rígida. O adulto, a coluna, ela já está mais rígida. Então, o ponto principal do tratamento do adulto é trabalhar essa mobilidade. Vamos avaliar curva? Sim, vamos avaliar curva. Sabemos, temos hoje já artigos mostrando que curvas acima de 30 graus aumenta 0,5 graus ao ano, um dos artigos mostram. Curvas acima de 50 graus mais ainda. Então, a gente tem todo esse aspecto que tem que ser avaliado, porém, é um outro olhar na hora de tratar. Então, sim, se trata escoliose e é uma escoliose que hoje, cada vez mais, a gente tem mais estudos, porque existem tipos também de escoliose do adulto. Então, sim, é verdade, tem que tratar escoliose. Tem que tratar a escoliose, não se trata igual a criança e o adolescente, e obviamente os parâmetros também da angulação também são diferentes em relação ao que vai ser feito no tratamento ou não, né? Quando a gente olha para uma criança ou adolescente em que, dependendo da angulação, precisa ser usado um colete, por exemplo, isso é diferente em relação ao adulto. Pois é, Val, isso é um ponto bem interessante de ser falado. Agora, nesse último congresso que teve da SOSORT, em 2025, né, o principal congresso de escoliose. Só lembra pro pessoal o que é SOSORT, porque para você é comum, mas nem todo mundo está familiarizado com esse termo. SOSORT é a Sociedade, gente, Internacional de Reabilitação e Tratamento da Escoliose. É ela que diz todo o tratamento, as diretrizes. A gente segue o guideline da SOSORT, então quem realmente é especializado em escoliose segue as diretrizes da SOSORT. E existe um congresso anual da SOSORT, onde estão os principais nomes da escoliose, do mundo da escoliose. E o que esse último congresso agora, que foi em abril, super recente, alguns colegas estão falando e falaram o seguinte: no Brasil ainda se usa o colete, né, na escoliose do adulto apenas para fraturas, não se fala em colete na fase adulta, porém, em alguns países, por exemplo, Itália, já está se pensando em alguns pontos quando usar.
Isso é algo muito novo que eu tô trazendo, né? Algo que alguns colegas que estavam nesse congresso estão comentando. E outro ponto também é os graus da escoliose, né? Os graus da escoliose. Escoliose acima de 45 graus, muitas vezes, já ia direto para a cirurgia, né? Então, como tu estava falando, os parâmetros. Hoje, já está havendo outros pontos a serem pensados em relação a isso. De usar, sim, o nosso tratamento conservador, mesmo com curvas acima de 45 graus. Então, No adulto. No adolescente. Também no adulto, adolescente. o que acontece, Val? No adulto, ele só é pensado em caso cirúrgico nesse adulto quando está tendo problemas, muitas vezes, relacionados até com questão respiratória, com essa parte toda, ou quando o médico avalia que a escoliose está dando algum comprometimento mais avançado em nível, pensando de dor na coluna, algo assim. Entendi. Vamos para a segunda pergunta, então. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta que é muito boa. Tenho escoliose, não posso fazer musculação. Isso é... Mito ou verdade? Isso é um mito, tá? Começamos por aí dizendo que é mito. Pelo seguinte... Começamos por aí dizendo que é mito, mas vou explicar. Porque assim, a gente escuta muito isso dos pais, né? Pensando na escoliose do adolescente, como uma desculpa. Muitas vezes esse adolescente não quer fazer atividade física e aí ele usa essa bengala, que nem eu falo, que é a escoliose, achando que não vai precisar fazer mais nada. E é bem pelo contrário. A gente tem um artigo de 2018, né, que ganhou o prêmio da sua sorte, onde exatamente fala o contrário disso. Fala que qualquer atividade física sendo feita 2 horas por semana, indiferente da atividade física, ajuda muito no tratamento da escoliose. Então, juntando o tratamento conservador específico de escoliose mais atividade física, o prognóstico é muito bom. Em relação à musculação, o que deve ser cuidado? A gente fala muito na questão da carga axial, né? Como escoliose é tridimensional, tem essa questão da carga. Quando tu bota uma carga em cima de uma curva, acontece mais ainda o achatamento e aumenta mais essa curva. Porém, o que é importante de ser falado? A gente não tem nenhum artigo científico afirmando isso. Isso é algo... vamos dizer assim, pensando na biomecânica mesmo da escoliose. Mas se tu for me perguntar, tem artigo científico? Não tem. Mas a gente sugere isso quando eu consigo ter contato com esse professor, né? Com o próprio adolescente mesmo. E a questão de também não trabalhar do lado da curva, né, Val? Para não aumentar mais ainda aquela inclinação, algo assim. Aí, quando eu tenho a possibilidade de falar com um profissional de educação física, a gente explica muitas vezes toda essa questão da escoliose ser tridimensional, de não ficar pensando só num plano, e sim nos 3 planos, né? Essa é a importância. Então, só para resumir, pessoal, quando você fala carga axial, colocar peso como se fosse agachamento, né? Equipamentos em que eu coloque um peso de cima para baixo e podendo gerar um tipo de compressão, um aumento de curvatura, mas é uma suposição, uma análise biomecânica ali que pode acontecer. Aí não tem evidência, mas realmente se ninguém quer pagar para ver. Exatamente. Melhor não fazer. Exatamente. Por enquanto. Vamos lá. Outra que é muito comum e com certeza... você já deve ter respondido várias vezes em entrevistas, quando o pessoal, sei lá, uma rádio, uma TV vai entrevistar sobre escoliose, eles gostam de perguntar muito sobre isso, e eu tenho certeza que é uma dúvida muito comum do pessoal. Usar mochila em um ombro só causa escoliose? Mito ou verdade? É mito. Isso é um ponto... Sempre que eu faço avaliação, os pais falam, né, quando estão com a criança ali,
fala pra doutora como é que tu mostra pra doutora como é que tu usa a mochila, né? Então, assim, o que é importante de ser falado? Primeiramente, entender que escoliose é idiopática. O que é idiopática? Não se sabe a causa. Então, tu afirmar que uma mochila sendo usada num ombro só causa escoliose é totalmente mito. O que a gente, como profissional, faz? Quando eu tenho o paciente ali, eu estou começando o tratamento, tem várias posturas do dia a dia dele que eu vou corrigir, que eu vou ensinar ele como que ele tem que se posicionar diante daquela curva que ele tem, para não favorecer essa curva. Então, a mochila entra nisso. Se esse paciente que está em tratamento comigo usa mochila, está nesse período, eu vou dizer, não usa mochila desse lado, usa mochila de forma correta, com as duas alças, mas pensando numa questão toda do dia a dia dele, em todas as posturas dele. Então, assim, mochila sendo usada num ombro só não causa escoliose. Isso é mito. Show. Essa é muito comum. Outra pergunta muito interessante também é a gente começar a entender que, e isso, enfim, deixa eu organizar aqui a pergunta. Quando a gente olha para um paciente com escoliose, quando a gente vai olhar para a biomecânica, a gente sabe que tem um movimento vertebral, que ele fez uma inclinação, ele fez uma rotação, então causa deformações, porque a gente entende aquilo como não sendo reversível, principalmente quando a gente olha, por exemplo, para um adulto em termos da torção das trabéculas ósseas para aquela vértebra ali. E o ponto é, quando eu vou olhar para esse paciente, muitas vezes e pacientes mais idosos também, existe uma tendência a deformar mais ainda dentro do contexto, ou ele vai tendo uma hipercifose, ou ele vai tendo um movimento mais para lateralidade. Mas quando a gente olha para o adolescente, a palavra no sentido deformidade pode ser um pouco forte nesse contexto. Então a pergunta é, hoje em dia, escoliose não é mais deformidade? Mito ou verdade? Na verdade, Val, o que acontece? Esse é um outro ponto super novo também, que a gente vai frequenta congressos e palestras, a gente tem que estar sempre se atualizando. O que hoje a gente sabe? Teve um grupo de meninas nos Estados Unidos chamado Curve Girls em 2020, onde elas reivindicaram esse termo, porque é um termo muito forte, né? Deformidade, então o que tu é? Deformada. Então, o que elas pediram para a sociedade, para os profissionais começarem a usar? Ao invés de usar o termo deformidade, começar a usar condição tridimensional. Eu posso te dizer o seguinte, infelizmente, ainda nos artigos, mesmo sendo atuais, que a gente estuda, e em congressos ainda científicos, ainda se está usando o termo deformidade. Eu acho que vai usar durante muito tempo. Exato. E o que acontece? Isso é algo meu, tá? Pessoal, isso não é nada científico. Eu acredito que também seja uma maneira de mostrar para os colegas, para quem trabalha com fisioterapia, o quanto é complexo trabalhar com escoliose. Quanto é complexo, cada caso, que nem... por coincidência, hoje eu participei de um grupo de estudo, hoje mesmo, nesse dia, e a gente estava com um caso clínico, e nesse caso clínico, de uma criança de 14 anos que começou esse tratamento, iniciou num tipo de curva, durante o tratamento e o crescimento dessa criança mudou, então tu tem que mudar o teu olhar, né? Todo o teu raciocínio que tu tinha feito para aquele tratamento muda também. Então, isso é algo que eu também acho muito relevante de ser falado para quem está assistindo. Escoliose, ela é avaliada em cada sessão. Cada sessão eu tenho que avaliar esse paciente, porque pode acontecer de muitas vezes eu tô ali com um paciente com uma curva em S, né? Quando é uma curva que tem torácica e lombar, e posso iniciar com um paciente daqui a pouco com uma curva só torácica. E no decorrer do meu tratamento, o corpo vai compensando que eu tô arrumando lá em cima e vem uma curva lombar no meio disso.
E aí, muitas vezes, o colete foi feito para aquela curva só torácica. Então, eu vou ter que mudar todo esse tratamento, que foi o que aconteceu hoje com a colega. Aí a gente ficou avaliando se não era até o colete que a criança estava usando. Que essa criança cresceu, os pais muitas vezes não querem investir novamente numa troca de colete, porque colete ele tem um valor, né? E muitas vezes é pesado para algumas famílias esse valor. E aí, colete, essa criança já cresceu 3, 4 centímetros, eu já tenho que mudar esse colete. Já não tá mais pegando aqui na axila, já tá na cintura. Os pontos de pressão do colete já mudaram. Então, pode estar influenciando, empurrando essa pelve e já muda toda a curva. Então, assim, é só uma maneira que eu tô querendo passar para vocês verem como muda esse tratamento, como ele é complexo, e talvez essa palavra deformidade, ao menos, quando a pessoa escuta isso, ela entende que não é um desvio, é uma deformidade, é algo muito mais sério do que apenas um desvio postural. Então, mas olhando para isso, você acredita que falar que é um desvio não diminui muito o foco que tem que ser dado pro tratamento? Porque quando a gente olha para falar de um desvio, poxa, até que ponto a gente está falando? Porque a gente está falando de algo que realmente ou é uma deformidade ou pode gerar uma deformidade. Entendi. Se eu tenho uma torção realmente daquelas trabéculas ósseas no paciente. E o ponto que você chamar uma deformidade de deformadas é muito forte. Porque uma coisa é você falar, você possui uma deformidade na sua coluna, que já é forte. Você é uma deformada. Pô, você tá colocando quase como identidade. Tipo, você não é sua dor. Então, eu não falo pro meu paciente, você é a sua dor. Não, você não é a sua dor. Você não é a sua deformidade. Eu acho que esse é o ponto. Você pode escrever um livro, Lawrence. Você não é a sua deformidade, entendeu? Você tem uma condição tridimensional. Mas eu acho que a questão é, será que condição tridimensional representa realmente escoliose? Sabe? Porque parece que é uma palavra muito pro lado biomecânico, assim. Pô, tem uma condição tridimensional, mas até que ponto isso traz a severidade do tratamento para uma pessoa receber um diagnóstico de uma condição tridimensional? Entendi. Pensando no sentido de quando eu estou ali com o paciente na minha frente, né? Eu profissional, com uns pais. Com certeza, o apelo da palavra deformidade, ele é muito maior do que eu falando para uma pessoa que não entende de biomecânica, não sabe nada disso, falar a palavra condição. E uma outra coisa que eu fiquei pensando agora que tu falou, por exemplo, um desvio, que desvio a gente fala quando é menos de 10 graus, numa criança de 7, 8 anos, não quer dizer que isso não vai evoluir, né? Então, também é algo que quando eu avalio uma criança, uma escoliose infantil ali, juvenil, e eu digo, ela não tem escoliose, porque eu não posso afirmar, não deu 10 graus, não posso dizer que é escoliose, mas ela tá com 8 graus. E aí ela tem 8 anos, ela ainda vai passar 2 estirões bem sérios e preocupantes, que é dos 10 e 14 anos, 11 e 14 anos. O quanto é relevante também eu falar isso para o pai e para a mãe. Porque usando esse termo desvio, parece que é ali, eu vou corrigir uma postura. Né? Exato, eu vou corrigir uma postura ali e vai ficar tudo ok. E não é verdade. Muitas vezes tem uma progressão absurda quando ele vai crescendo junto. Então, realmente é algo a ser pensado, assim, porque mudar esse termo até para profissionais mesmo que não trabalham tão especificamente com escoliose, talvez possa acontecer isso. As pessoas vão minimizar o quanto a escoliose é algo tão sério, né? Exato. Bom, eu acho que vai ser uma reflexão durante muito tempo, mas eu entendo que a palavra deformada é algo forte e em termos de alterações psicológicas pode realmente, né, abalar bastante. Vamos lá, mais uma pergunta. Paciente com escoliose. E, obviamente, eu teria que falar uma angulação aqui, mas não vou falar, né? No contexto geral. Pensar no paciente leigo, ele não sabe exatamente a angulação que tem, quantos graus ele tem. Paciente com escoliose, cirurgia é a única opção? Mito ou verdade? Não é mito? Não é mito ou é mito? Não é mito, não é a única opção. Na verdade, o que acontece?
Por isso a importância de saber as angulações. Ainda, está descrito que curvas acima de 45 graus é caso cirúrgico. Porém, na clínica, né, pensando na parte clínica, a gente tem casos onde a gente recebe um paciente com 45 graus e tu consegue, com o tratamento conservador, fazer essa redução. Isso a gente, né, na parte clínica falando. Se tu for seguir as diretrizes da SOSORT, que é a sociedade, e muitas vezes, o que eu vejo conversando com médicos, muitas vezes assim, o paciente, ele vai no médico, ele vai no físio, vai no médico, ou vice-versa, e aí entramos num consenso. Vamos tentar segurar essa curva, então ele tá com o colete, a gente avalia alguns pontos ali. Tu vai avaliar o quanto esse paciente tem a crescer ainda. Tu vai avaliar em 6 meses se essa curva progrediu com o tratamento conservador. A adesão que esse paciente tem ao tratamento. Isso é muito importante, porque às vezes o adolescente não usa o colete no mínimo 18 horas. A gente sabe que tem que ser no mínimo 18 horas, né? Porque até a gente estava comentando antes, né? Querendo ou não, o colete ele é muito bom pensando na progressão da curva, no COB, porém a gente sabe que ele está prejudicando esse adolescente na questão de qualidade de vida. Com colete, não? Sim. Ele dorme com colete? Dorme com colete. Na verdade, assim, né, Val? O certo é tirar o colete quando tomar banho, atividade física, né, muitas vezes. E meio que é isso aí. Porque até ele tem uma janela de tempo, de 18 a 24, em 6 horas, porque eu fiquei na dúvida. Tem artigos que falam em 23. Tá? Eu lembro desse. Isso. Mas, baseado nesses últimos de agora, já se viu que com 18 horas, 19 horas, tu consegue ter uma boa resposta em relação à progressão da curva, que é a função do colete. Porém, foi o que eu estava te comentando, esse principal artigo falando de colete, o que ele viu? Sim, é ótimo em relação à COB, porém a qualidade de vida é muito ruim para esse adolescente. Um outro ponto também que eu acho que é algo que muita gente não sabe, que aqui no Brasil não é usado sensores nos coletes para tu saber realmente quantas horas o teu paciente está ficando com o colete. Lá fora se usa. Na Itália, eles usam sensores no colete e aí tu pergunta: pro adolescente, quantas horas tu tá ficando por dia? Daí ele diz: não, tô ficando 22 horas. Tu vai lá no sensor e olha no programinha e diz. Verdade. Exato. E assim, é uma forma que não foi passada, não é passada para eles, para os pacientes, como é que a gente diz assim, tô te observando. Não, isso é uma coisa que eles se preocupam muito. Eu não sabia disso, né? Algo que eles passam como para ti ficar relaxado e não ficar cuidando as horas. É algo bom para ti. Não no sentido de ficar te cuidando, algo assim. Papo, eles são vigia. Mas assim, isso deve encarecer muito o preço de um colete, não? Lá é mais caro, sim. E se isso vier pra cá, com certeza. Aí teria que ver realmente a viabilidade de conseguir fazer. Isso é muito bom para estudo, né, Val? Quando a gente pensa em artigos, em estudos. Com certeza, né? Se a pessoa usou aquele tempo que era pra usar. Consegue pontuar muito certo. Pacientes que usam realmente tantas horas, né? Porque aqui no Brasil a gente fica só no relato, né? Eles falam pra mim, não, tô usando tanto. Eu tenho que confiar no que ele tá me falando. Eu não tenho isso. Entendi. Vamos lá. Próxima pergunta. Paciente com escoliose em C, pensando numa curva torácica em C, alonga do lado, fortalece do outro, é isso? Mito ou verdade? Isso é mito. Mas acho que todo mundo aprende na faculdade isso, hein? Gente, isso é mito e infelizmente a gente sabe que ainda tem alguns colegas ainda com essa linha de pensamento. Primeira coisa que eu sempre falo, quando eu consigo ter algum contato e alguém que ainda tem essa ideia, tu tem que entender sempre o seguinte: o que é escoliose?
né? Se é uma deformidade tridimensional, são 3 planos. Então, como é que tu vai ficar pensando e tratando só num plano? Então, esse eu acho que é a melhor resposta, a forma mais simples de tu explicar, que tu tem que pensar que existe uma rotação ali. Como é que tu tá trabalhando essa rotação, fazendo uma inclinação e alongando para o outro lado, né? Como é que tu vai trabalhar essa rotação? E um outro ponto é quando a gente fala no sagital, no plano sagital, que é o que tu olha de lado, que é onde a gente vai olhar as curvaturas da coluna. Hoje, muita gente não deve saber isso, é o plano mais estudado da escoliose, porque cada vez mais está aparecendo nos estudos que é o plano que está mais influenciando na escoliose. E aí tu pensar que tu vai só fortalecer e só alongar, tu tá só trabalhando um ponto da escoliose. Então, a gente que trabalha especificamente com escoliose, a gente pensa em todos os planos que a escoliose atua. Então, os exercícios específicos é justamente isso. É trabalhar nos 3 planos de escoliose. E hoje, o componente dos exercícios específicos que tem maior eficácia é a autocorreção, né? A autocorreção, que é onde tu ensina o paciente vamos dizer assim, o contrário da curva, e é através da autocorreção que tu vai fazer todos os outros exercícios. Então, é mito. Paciente com 12 graus de escoliose. Uma sessão de autocorreção. 0 escoliose? Não, é mito também. Milagre ainda não existe. Milagre não faz, não? É já mito. que é tão bom essa autocorreção. É mito. A autocorreção é algo que muitas vezes tu vai ficar 2, 3 sessões só ensinando o paciente essa autocorreção, até o cérebro desse adolescente, dessa criança, desse adulto, entender que aquela é a nova postura dele. Então, por mais que seja uma escoliose baixa, né? A gente chama de escoliose leve, 12 graus, não vai ser com uma sessão que tu vai conseguir zerar essa escoliose. Outra pergunta interessante. Pessoas que têm uma angulação muito baixa de escoliose, vamos pensar 12 graus de escoliose mesmo, que é muito baixo. Essa pessoa, quando ela vai fazer um raio-x, uma radiografia lá, panorâmica, para ver realmente essa angulação, ela consegue respirar ou mudar a posição a ponto de mudar a angulação da escoliose? Mito ou verdade? A posição que a pessoa está na hora de fazer o exame pode influenciar na angulação e dar outro diagnóstico que não seja, por exemplo, uma escoliose. Deu 9 graus agora. Pode. Eu tive um caso muito interessante de uma menina que ela tinha... Eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas era um grau bem acentuado, assim. Tanto que ela era uso de colete, né? Então, ela era uma escoliose, no mínimo, moderada ali. E ela é muito inteligente. E ela foi um caso que pegou a autocorreção na primeira sessão. Primeira sessão dela, ela pegou, ela entendeu. E aí, o que aconteceu? Ela não usava o colete. Ela tinha o colete e não usava o colete. Mas fazia os exercícios. E aí, a gente foi tratando. Chegou a hora dela fazer a nova... uma nova radiografia. O médico pediu. E foi... Ela foi safadinha. E incrível. Chegou no exame, na radiografia dela... Ela diminuiu em menos de 6 meses, quase 20... Tipo assim, 20 graus. Foi algo surreal, assim. E aí, o médico que tratava ela comigo, né? A gente se falando, a gente conversando, ele disse, com certeza, Carla, ela usou no raio-x a autocorreção. E foi uma redução absurda, assim. Então, respondendo a tua pergunta, se o paciente tem essa consciência da correção dele, ou no mínimo de inclinação, assim, uma angulação baixa, vai dar diferença. E aí? Como que você desmascara um paciente desse? Não, nesse caso, quando é uma escoliose muito baixa, Val, que a gente faz? Tem um parâmetro de 5 graus para mais e 5 graus para menos.
tá? A gente trabalha nessa ordem. Se é uma criança, um adolescente com 12 graus, eu entraria com os exercícios específicos, igual, mas a gente usa o escoliômetro, né, para avaliar dentro da clínica se está acontecendo um aumento, uma progressão, algo assim. Aí, no caso, vamos supor que ele consiga fazer uma correção e não apareça escoliose e ele tinha, aí eu, por experiência, já abriria meu olho ali, usaria o escoliômetro, perguntaria, mas pode acontecer. Verdade, com o escoliômetro ele não pode enganar, né? Escoliômetro não tem como. Verdade, interessante isso. Outra pergunta aqui. Adolescente com escoliose, o tratamento é só estético? Não, adolescente não. Adolescente a gente se preocupa muito mesmo com a parte estrutural da curva, né? Ele vem muitas vezes por estética, né, Val? É muito comum eu pegar meninas muito comum mesmo, nessa fase de 13, 14 anos, que vem os 15 anos. Então, muitas vezes elas começam a tirar fotos para os 15 anos, ver vestido, roupa, e é ali que elas percebem as assimetrias. Então, muitas vezes elas vêm por uma questão estética e, infelizmente, quase sempre, que eu não estou dizendo da minha experiência clínica, é colete junto. E aí é complicado, porque aí tem essa fase dos 15 anos, a questão do colete, tem toda essa questão emocional que é muito forte pensando em escoliose, assim. Entendi. E agora uma pergunta aqui que chegou no nosso chat ao vivo aqui, o pessoal tá perguntando para você. E a pergunta que não quer calar. Fisioterapeuta que trabalha com escoliose fica rica? Fica. Muito bom. Isso é muito importante. Eu quis fazer essa brincadeira, mas assim, a gente tem muitos pacientes que têm escoliose. Então, assim, tem muita criança, tem muito adolescente, tem adultos também. Mas o ponto é, olhando para a criança e para o adolescente, eles precisam do tratamento. E muitas vezes a gente não tem fisioterapeutas que realmente têm o conhecimento para, de fato, ajudar esses pacientes. O tratamento é longo. Então, não é um tratamento curto, né? Por isso que eu brinquei a questão de uma sessão. Mas, assim, o tratamento é muito longo para esses pacientes. Então, obviamente, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais segurança, sabendo orientar essa família diante desse tratamento, cara, você vai ter muito paciente para você tratar. Muitas pessoas para você ajudar. E isso é muito importante. Então, o ponto não é sobre ficar rico ou não, mas o ponto é se valorizar, ter conhecimento e oferecer sempre o melhor para os pacientes, que dá para crescer muito. Quando a gente estuda algo muito específico, né, Val? A gente vê o nicho, né? E como eu tô nesse meio, nesse mundo da escoliose, eu fico encantada cada vez mais e cada vez mais eu tenho isso de querer estudar mais, porque realmente, como eu te falei, cada caso ele é único. Nunca tu vai atender um paciente igual ao outro, então tu tem que... Eu acho que em todas as áreas, acredito, mas assim, no meu mundo, falando da minha área específica, que é a escoliose, a gente precisa de mais profissionais nessa área. Tem estados que tem pouquíssimos, a gente vê isso na Sociedade Brasileira de Escoliose, pouquíssimos profissionais especializados. Isso é algo muito sério, porque infelizmente as pessoas às vezes não sabem o básico da escoliose e pensar que pode estar piorando esse paciente. Piorando, e a piora da escoliose é algo muito, muito sério, muito relevante pensando em questão de fase adulta. E como eu sempre falo, é uma responsabilidade tu atender um paciente com escoliose. Então, eu digo o seguinte, se tu não sabe nada, não fica com esse paciente. Passa esse paciente para alguém que entende sobre escoliose. Porque tu pode piorar. Fazendo um tratamento que não é algo em cima, baseado no que a gente tem aí, tu pode piorar e piorar mesmo. Então, é um nicho, tu tem que gostar, porque tu vai estudar e tem que estar sempre se atualizando, mas hoje é 2, 3% da população, né? É bastante coisa, se tu for parar para pensar. E que nem tu falou, tu pega todas as fases, né? Pega a criança, tu pega adolescente, tu pega o adulto. E aí, claro que eu tenho um viés, né?
Então, quando eu olho o adulto, eu já puxo para ver se tem alguma relação. Só tem que cuidar, porque nem sempre é algo da escoliose, mas eu convido aí, né, os fisioterapeutas que gostam dessa área de coluna, que querem realmente pensar em fazer algo diferente. Escoliose é um mundo à parte, assim, eu diria isso. Eu lembro Teve um módulo que a Carla deu, eu lembro do módulo que você deu lá na pós-graduação de raciocínio clínico avançado no tratamento da dor, tem um módulo de escoliose. Quando você apareceu com uma concha para falar sobre lado convexo e lado côncavo, aí de repente ela mostrando as curvaturas, tinha uma concha na mão dela, porque é a pós-graduação online, né, para todo mundo se ligar, porque é muito fácil inverter as coisas, pô, tô olhando para um lado, tô olhando para o outro, no online muitas vezes, né, você tá falando da sua mão direita, a pessoa tá olhando do lado, então eu tô com uma concha aqui, gente, isso aqui é o convexo, isso aqui é côncavo, vamos todo mundo raciocinando junto, ficou muito engraçado lá, eu lembro da foto que a gente tirou no final, todo mundo com uma concha lá, mas é sobre isso, é sobre a gente se atualizar, é sobre a gente estar cada vez se aprofundando mais e, obviamente, praticar, tá ali com o paciente e vendo quais as áreas que a gente vai se apaixonando mais. Eu sou apaixonado pela área de dor crônica e ganho de você porque tenho 30 e poucos % aí, 37% de dor crônica, então o nicho é maior, gente, mas escoliose está dentro aí de um nicho também. O que, assim, hoje, né, Val, justamente por ser professora, eu penso muito em algo que eu tenho que passar quando eu vou pensar nisso em alunos. Ok, tu não quer trabalhar com escoliose, né? Que eu já escutei, eu tenho medo de trabalhar com escoliose. Eu entendo, né, respeito isso, mas é o que eu falo, como profissional e pela nossa responsabilidade como profissional, tu tem que saber o mínimo. É que nem eu digo, o mínimo para não fazer errado. Então, inclusive no congresso eu falei isso, eu sempre tento quando é algo mais amplo, tem coisas mínimas de escoliose que como fisioterapeuta tu tem que saber. Vai ter que aprofundar, é o que eu disse. Então, passa para alguém que trabalha exclusivamente com isso, né? Mas me preocupa muito quando tu vê algum colega que não entende e tá fazendo algo ali errado, como a gente acabou de falar, né? Mitos e verdades, de fortalecer um lado e alongar o outro. Isso hoje a gente considera algo muito sério na escoliose, quando a gente, né, está no meio discutindo, porque tu vai prejudicar esse paciente fazendo nessa linha de raciocínio. Perfeito. Carlinha, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por estar aqui conversando com o pessoal, né, para a gente esclarecer essas informações. É sempre muito importante a gente trazer informações atualizadas para o pessoal saber atender, orientar, indicar, encaminhar. Então, obrigado aí por estar aqui com a gente. Se quiser deixar alguma consideração final aí, pessoal. Eu que agradeço e se tiverem alguma dúvida, algo que eu, né, possa ajudar, e a gente vai atrás, e eu acho que a gente está aí sempre juntos, né, para crescer, para evoluir, e é isso, né? Tenho a dizer. E o importante, em comemoração, em homenagem à Raíssa Mariana, fazer com que o paciente adira ao tratamento, porque se o paciente de escoliose não aderir a esse tratamento, gente, fica muito difícil pra gente. Depois eu conto pra vocês porque dessa brincadeira final, mas queria aí agradecer a todo mundo. Se você gostou desse episódio, já clica aí em curtir, compartilhe com todas as pessoas que precisam ouvir mais sobre isso, se conscientizar sobre esses mitos e verdades. Esse foi um episódio um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Eu quero que você mande perguntas pra gente sobre o que você quer que eu pergunte pros nossos entrevistados aqui, porque nosso objetivo é levar as informações para vocês. Se estiver ouvindo aí no Spotify, já avalia a gente, 5 estrelinhas também, a gente vai ficar muito feliz. E frase do episódio de hoje: você não é a sua deformidade, tá bom? Beijo para você e até o próximo episódio.